Chegamos em Varsóvia, que é uma cidade, né, a maior cidade da Polônia, e diferente das outras cidades que chegamos, né, Cracóvia e Breslavia, que logo vimos o centro histórico, né, aquelas construções mais antigas, aqui chegamos na parte mais moderna da cidade, né, prédios altos, estradas largas, né, bem movimentada. Enfim, e agora que viemos ao centro histórico, né, a gente vê que ele está preservado. Preservado em que, na verdade, ele é reconstruído, né? Porque tudo isso aqui foi bombardeado na Segunda Guerra Mundial, restou apenas 10% da cidade. Mas a obra de reconstrução é tão fantástica, né, que você nem sequer imagina que isso tudo aqui virou pó. Esse aqui é o Barbican, uma foto tirada em 1996, quando Carlos esteve aqui pela primeira vez. E aqui atrás está ele, né? Não mudou nada. Bom, e aliás, ele está aqui há muito tempo, né? O Barbican é um dos sistemas de defesa da cidade, né? Varsóvia começa como uma cidade medieval, no século XIII, uma cidade então cercada pelas muralhas. Então quando você vem aqui a Varsóvia, visita o centro histórico, você já vai começar a sentir um pouquinho, né, dessa atmosfera medieval. Só que lá para dentro as coisas vão mudando um pouco, porque a história vai deixando as suas marcas no tempo. E você vai acompanhando com a gente. Varsóvia sofreu camadas de destruições no contexto da Segunda Guerra. Em 1939, quando o exército nazista invade a Polônia, né, e a cidade, enfim, já entraram bombardeando. Continuaram a dominação no território e em 1943, né, no contexto das deportações dos judeus que viviam aqui e com a organização do gueto de Varsóvia, houve também um levante do gueto, né, e mais bombas sobre a cidade. Além disso, também houve um levante de Varsóvia, né, dos poloneses que não eram judeus, mas que também, né, já não aguentavam essa opressão. Mais bombas sobre a cidade. Estima-se que apenas 10% da cidade tenha sobrevivido a esses intensos bombardeios. A guerra talvez tenha sido especialmente destruidora aqui em Varsóvia. Quando a cidade foi libertada pelo Exército Vermelho, 2 de cada 3 habitantes que moravam aqui, né, antes do período da guerra foram mortos ou deportados. A destruição não foi apenas dos prédios, né? As pessoas também foram varridas daqui. Foi uma situação realmente muito desesperadora, né, para a cidade. Em 1940, na floresta de Katyn, muitos oficiais poloneses foram assassinados pelo exército soviético, na verdade pela polícia secreta da União Soviética. Qual era o objetivo deles? Enfraquecer
né, o exército polonês de pessoas que pudessem resistir, que fossem bem preparados, né? A Polônia já estava numa situação bem difícil, porque em 1939, né, a Alemanha já tinha invadido e os soviéticos se aproveitaram, né, desse enfraquecimento do país também para enfraquecer os soldados poloneses, né, para que não houvesse nenhum tipo de resistência à União Soviética. Cerca de 22 mil oficiais poloneses, soldados, né, foram mortos e enterrados em valas comuns na floresta de Katyn, e outros foram mortos em outros locais, né, nas prisões. Seus familiares foram mandados para campos de trabalho no Cazaquistão, né. Foi de fato um episódio muito ruim. Os nazistas se aproveitaram, né, porque eles descobriram as valas comuns em Katyn para fazer propaganda contra o regime soviético, né? contra o comunismo especificamente e contra a União Soviética. Somente no governo Gorbachev a União Soviética vai admitir que houve este massacre, né? E só depois, com o governo do Boris Yeltsin, vai ser publicado alguns documentos do Stalin aprovando o massacre. Então é bem interessante para a gente observar, né, como que os governos totalitários agem, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda. Esse aqui é o Museu do Katyn, que vai dar conta, né, do massacre que ocorreu na floresta de Katyn em 1940. Infelizmente a gente não conseguiu entrar porque chegamos e o horário dele é só até às 16 horas. Nós achávamos que era até às 18, erramos por 2 horas. Enfim, você vindo a Varsóvia e querendo conhecer um pouquinho dessa história, aqui fica uma dica. Fica aqui também mais um motivo para a gente voltar a Varsóvia. Estamos na igreja de São João Batista e aqui tem um dado interessante, né? Quando você vier a Varsóvia e for observar a cidade, muitos prédios você vai observar a data da construção e depois a data da reconstrução, né? Então esta igreja aqui no chão, a primeira data é de 1370 e a segunda data, né, da reconstrução, de 1956. Essa estátua é do Jan Zakhvatovich, né? Ele foi o arquiteto responsável pelo plano de reconstrução da cidade de Varsóvia. Imaginem vocês, né? A cidade totalmente detonada mesmo, muito destruída, além dos prédios destruídos, né? Todas as informações, documentação, inclusive documentações e plantas, né? Dos prédios da cidade, né? Como é que se reconstrói uma cidade como era, né? Então foi um esforço muito grande da população, do governo, enfim, para se reconstruir. E a base, né, para a reconstrução dos prédios foi por meio da arte, das fotografias que existiam, das pinturas, né? Teve um envolvimento de muita gente. Então, assim, gente, é muito fantástico, né, a gente olhar para essa cidade e imaginar todo este processo de reconstrução, o quanto isso foi significativo também para o país, né? Que foi um país subordinado, né? Oprimido pelo nazismo e sofreu muito, e você reconstruir, né, o seu centro histórico é reconstruir, né, a origem da nação. Então, assim, é um valor simbólico muito grande e é muito interessante, então, a gente olhar para a cidade percebendo isso, né? Fica aí a dica de você andar por essas ruas e pensando como elas são vivas e os significados, né, de tudo que a gente vê por aqui.
Aconteceu uma coisa muito legal agora, né? A gente estava ali filmando ao lado da estátua do arquiteto, né? Contando para vocês um pouquinho da história dele. Chegou uma senhora e aí perguntou de onde a gente era e, enfim, ela não fala inglês e começou a falar algumas coisas. Chegou um rapaz e aí ele foi traduzir pra gente, né, o que ela estava falando. Ela perguntou de onde a gente era, falamos que somos do Brasil e aí então ela ficou muito emocionada, né, de saber que pessoas de tão longe vêm aqui e reconhecem o papel do arquiteto. E aí ela começou a falar então, né, dando as informações, né, que a gente deu para vocês sobre ele e a importância dele, né. Foi muito legal, e essa coisa do turismo é muito bacana, né, nos aproximar da história e das pessoas da cidade. Foi bem emocionante. Esse prédio aqui atrás de mim, monumental, né, com uma arquitetura bem diferente, contrastando, né, com os prédios modernos aqui de Varsóvia, foi construído em 1955 e ele é recheado de polêmicas, né, envolvendo sua construção e tudo mais. Ele é chamado do presente de Stalin. Por quê? Foi construído durante o período comunista para marcar mesmo, né, a influência soviética aqui na Polônia. Né? Essa era a ideia principal deste prédio aqui. Né? Ainda não havendo, imaginem, não havendo os prédios modernos, ele sobressaía na cidade. Né? Então era um marco assim do poder, da presença, né, dessa influência soviética na Polônia. Mas há, né, então por conta disso, muitas controvérsias. Sobretudo em sua fachada, né, tem ali a escultura de um operário carregando um livro e nesse livro estaria escrito o nome de Marx, Engels, Lenin e Stalin, né, que era o ditador lá da União Soviética. Posteriormente apagaram, né, o nome do Stalin. Bom, aqui dentro você vai encontrar salas de teatro, então se você quiser assistir alguma peça, algum concerto, enfim, fique atento à programação. Há também uma possibilidade, né, de você ir até o topo do prédio para ter uma vista panorâmica da cidade, né, é o que eles chamam de vista 360 graus, você paga um ticket. E aqui dentro também tem um projeto científico que vende algumas coisas, provavelmente para financiá-lo, né, então tem uma lojinha desse projeto. E cafés também, se você quiser dar uma restaurada durante a sua caminhada aqui pela cidade.